Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Sou o diácono Joelson Machado, do Ministério Momento com Deus. O que Deus quer do seu povo? Este é o tema da mensagem de hoje. O texto escolhido está em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias capítulo 6, versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a fidelidade e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, Deus é sempre justo em todos os sentidos. Ele nunca age de forma desonesta e retribui a cada um de nós aquilo que merecemos. Deus é o juiz que não comete erros e Ele espera que nós também pratiquemos a justiça. A justiça de Deus, queridos, é cheia de misericórdia. Deus castiga quem peca, mas perdoa quem se arrepende. Em sua justiça, Deus jamais poderia deixar os nossos pecados impunes. Por isso, Ele levou o nosso castigo com Ele na cruz do Calvário, para que, a partir de então, todos que aceitarem Jesus como seu único e eterno Salvador possam ser perdoados e justificados por Cristo Jesus. Querido irmão, querido ouvinte, talvez você já tenha feito essa pergunta para si mesmo: o que Deus quer que eu faça em tal situação? Você ama a Deus? Você gostaria de fazer a vontade de Deus ou apenas quer que Deus faça a sua vontade? Com certeza, querido ouvinte, você já sabe que a vontade de Deus está revelada na Bíblia. Mas o profeta Miqueias, há mais de 700 anos antes de Cristo, revelou de uma forma muito simples a vontade de Deus. O teólogo John Wesley ensinava que a vontade de Deus é muito simples, baseada na obediência. Por isso, ao nos tornarmos membros de uma igreja, deveríamos fazer os seguintes votos: de não fazer o mal, zelosamente fazer o bem e obedecer às ordenanças da palavra de Deus. Como obedecer plenamente a Deus? É uma pergunta. Como obedecer plenamente a Deus? Vejamos os conselhos de Miqueias. São 3.
São 3 os conselhos de Miqueias. O primeiro conselho, que pratique a justiça. Que pratiquemos a justiça. Queridos irmãos, queridos ouvintes, nós observamos nos relatos bíblicos que o povo de Israel era muito sábio sobre o que era justo, o que era certo ou errado. Mas apenas saber não adianta, queridos. Apenas saber não adianta. É preciso saber e praticar. Praticar a justiça é exercitar na luta pelo bem do próximo, é cumprir o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Vejamos aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? É a palavra de Deus, queridas. É a palavra de Deus. Praticar a justiça é exercitar na luta pelo bem do próximo. É cumprir a palavra de Deus. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque Deus é amor, queridos. E o amor não se alegra com a injustiça. Pensemos nisso, queridos. Deus é amor. E o amor não se alegra com a injustiça. Queridos irmãos, infelizmente, neste tempo, muitos pregadores têm pregado um Deus que é apenas amor, sem justiça. Mas um amor injusto, queridos, não é o amor verdadeiro. Um amor injusto não é o amor verdadeiro, o amor de Deus. Pensemos nisso, meus irmãos. Deus é amor, mas também é justiça. Segundo conselho de Miqueias, que amemos a misericórdia. O segundo conselho de Miqueias é que amemos a misericórdia. Além de praticar a justiça, precisamos também amar a misericórdia para não sermos exagerados sem a nossa justiça. Precisamos também amar a misericórdia para não sermos exagerados em nossa justiça. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? É a palavra de Deus, queridos. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Queridos, muitas pessoas são excessivamente justas em cobrar as obrigações dos outros, mas erram e pedem misericórdia para seus erros, mas quanto ao erro dos outros, exigem justiças.
Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas procedem erradamente dessa forma. Como no caso do credor incompassivo, que pediu perdão pela sua grande dívida, mas não perdoou uma pequena dívida. Os irmãos podem depois conferir em Lucas, capítulo 7, versículos de 41 a 50. Lá está a passagem do credor incompassivo. Misericórdia, queridos, é se colocar no lugar do outro de coração e não de boca para fora. Misericórdia é um amor que age em prol do outro, querido. Misericórdia é a gente se colocar no lugar do nosso próximo. Misericórdia é nos colocarmos no lugar daqueles que estão próximos de nós. O terceiro conselho de Miqueias. Que andemos em humildade com Deus. Que sejamos humildes, queridos. Queridos, além de praticar a justiça e amar a misericórdia, o profeta Miqueias também ensina a andar humildemente diante de Deus. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, precisamos ser justos, precisamos ser misericordiosos e precisamos também ser humildes. De nada adiantaria praticar a justiça para dizer que é melhor do que os outros, nem fazer misericórdia, ajudando o próximo para se mostrar melhor do que ele. Devemos ser humildes também, queridos. Devemos ser humildes também. O maior exemplo de humildade é Jesus Cristo, que se humilhou, deixando a sua glória para estar conosco e mesmo assim sofreu a humilhação da cruz. Humildade, queridos, é aceitar a humilhação. Por isso o profeta diz: humildade diante do teu Deus, pois somente diante de Deus conseguimos aceitar humilhações e crer que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Assim diz a palavra de Deus, queridos. Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Ser humilde, queridos, é aceitar menos do que queria ou merecia e não se aborrecer com isso. É lavar os pés das pessoas de coração, como Jesus fez com os seus discípulos. Queridos, Deus quer de nós justiça, misericórdia e humildade. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, sempre que pensarem na vontade de Deus ou em agradar ao Senhor, lembrem-se destas 3 palavras do profeta e busquem estar de acordo com o querer de Deus, pois Ele é o nosso único modelo de justiça, de misericórdia e de humildade. Pensem nisso, queridos. Pensem nisso. E tem mais. Busquem sempre a vontade de Deus. Aqui aprendemos, queridos, o que Deus quer do seu povo neste tempo.
justiça, misericórdia e humildade. E estes são os 3 conselhos de Miqueias. E esta é a mensagem que Deus enviou para nós neste dia. Pensemos nisso, queridos. Pensemos nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.